Caros amigos, essa dupla aqui promete trocar muita faísca ao longo de 2022, o melhor estilo de Corolla e Civic, HB20 e Onix, ou mesmo Tracker e T-Cross. Nivus e Pulse, ambos com custo-benefícios semelhantes, muita tecnologia tanto a bordo quanto embaixo aqui do capô, no caso aqui o motor GSE e aqui o motor TSI, e o mesmo conceito de veículo, um SUV compacto nascido a partir da base de um hatch. No caso aqui a gente tem o conceito feito em cima do Argo e aqui em cima do Polo. O fato é o seguinte, o Pulse logo em sua largada já tem um baita susto no Nivus. Foram 9.000 unidades encomendadas ao longo de 21 dias e no fechamento do mês de novembro a gente está falando de 2.200 unidades emplacadas contra 1.200 do Nivus. Agora, tem uma circunstância muito específica, essa questão da falta de semicondutores. A média de outubro para trás do Nivus era de 3.500 unidades mês. Mas é verdade que essa mesma água turbulenta também afeta as entregas do Pulse. Então, nesse momento existe muita dúvida, mas apenas uma certeza, que esses dois aqui realmente vão brigar para valer. Nesse vídeo a gente vai fazer o tira-teima completo. Custo-benefício, lista de equipamentos, acabamento interno, espaço, conforto de rodagem, desempenho, consumo, porta-malas. Afinal, quem é que leva a melhor? Quando a gente olha a tabela de preços desses dois veículos, uma coisa fica clara. Apesar deles brigarem diretamente nas versões topo de linha, a verdade é que o Pulse tem uma amplitude de preços maior. Ele tem uma versão aspirada 1.3 Firefly e aqui a gente só tem um motor 1.0 TSI. Então, apenas as versões topo de linha do Pulse que brigam com o Nivus. Traduzindo isso aí em números, a gente tem aqui um veículo que começa em 84 mil e vai até 120 mil, considerando todas as versões. Mas nas versões turbo desse Pulse aqui, a gente está falando de 102 a 120 mil. Aqui a gente tem um veículo que começa em média 8 mil reais mais caro. Então começa na casa aí de 108 mil e vai até a casa dos 128 mil reais entre as versões Comfortline e Highline do Nivus. Sempre importante lembrar, pessoal, você consegue financiar tanto o Pulse quanto o Nivus com muita facilidade pelo Bradesco Financiamentos em autoline.com.br. No topo do site é só clicar em simular financiamento, escolher a quantidade de parcelas, os dados bem básicos, você já recebe a melhor proposta, incluindo a opção de financiamento turbinado, no qual você pode incluir uma série de serviços, despachante, martelinho de ouro, equipamentos adicionais e mesmo uma proteção no caso de você perder uma fonte de renda. E enquanto você está lá, vale a pena você conferir as opções de seminovas que a gente tem justamente nessa faixa aqui de aproximadamente de 120 a 130 mil reais, que você consegue fazer um belo upgrade de categoria. Lista de equipamentos, e para isso eu preciso da minha colinha aqui porque é muita coisa, mas olha só a paridade desses dois veículos que mostra o quanto que a Fiat estudou a Volkswagen para entrar com o Pulse Impetus. Lembrando, a gente está falando do Pulse Impetus e do Nivus Highline. Os dois possuem ar-condicionado digital de uma zona somente, sistema de infotainment com tela de 10 polegadas, Apple CarPlay e Android Auto. Ali tem uma vantagem de ter wireless, conexão sem fio nos dois sistemas. Câmera de ré, mais sensores de estacionamento, tanto na dianteira quanto na traseira, presente em ambos também, controle de estabilidade, tração, evidentemente, assistente de saída em rampa, faróis Full LED, como vocês estão vendo, sistema de frenagem emergencial semi-autônoma, os dois possuem... Esse aqui é o aviso de frenagem emergencial semi-autônomo, foi de propósito, gente. Bancos e volante revestido em couro também, os dois possuem couro sintético, vale lembrar. Painel digital com algumas diferenças que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, mas os dois possuem. Sistema de carregador por indução, novidade no ano modelo 2022 do Nivus, né? Uma coisa chata, o carro tão tecnológico não tinha, agora tem, então os dois possuem. Sistema keyless para entrada e partida sem chave e rodas aro 17 diamantadas, como vocês estão vendo. Vantagens desse carinha aqui, o Pulse Impetus. Ele tem um sistema de assistência de permanência em faixa semi-autônomo, inclusive ele esterça sozinho o volante para ajudar o veículo a ficar na faixa de rodagem. Ele tem um comutador automático de farol alto, ele já tem o GPS embarcado e, como eu falei, o Android Auto ali você consegue conectar wireless também. Aqui só o Apple CarPlay que você consegue fazer isso. Vantagens do Nivus Highline em relação àquele sujeito ali. Ele tem airbags de cortina, então totalizam 6 airbags, muito importante no impacto lateral. E o controle de velocidade de cruzeiro aqui é adaptativo, ou seja, ele se regula de acordo com o tráfego à frente, que é algo bem bacana aí também na estrada. Mas, entre vantagens e desvantagens dos dois lados, é muito difícil declarar um vencedor nesse caso aqui, então eu vou dar um empate técnico na lista de equipamentos.
Agora vamos falar um pouquinho de dimensões também, que é algo crítico, porque envolve também uma noção de espaço interno e também a vaga da sua garagem, né? Bom, vai lembrar o seguinte, pessoal, os dois carros usam seção central baseadas no projeto de um hatch, né? Aqui a gente não tem a mesma plataforma do Argo, mas as folhas de porta externas são as mesmas e o entre-eixo é virtualmente igual, tem 1 centímetro só de diferença. Aqui é literalmente a seção central do Polo, tá? A porta e parte de plataforma, inclusive na parte ali entre os eixos, né? Largura deles são muito similares, 1,75 m no Nivus, 1,78 m aqui no Pulse, parte disso também causado aqui por esse alargamento aqui nos paralamas, tá? Comprimento aqui tem uma diferença bem considerável, pessoal. Nivus tem 4,26 m e o Pulse tem 4,10 m. Onde que vem essa diferença toda de 16 centímetros? Aqui no balanço traseiro, pessoal. O Nivus é um carro no qual a Volkswagen investiu bastante para criar toda essa seção traseira aqui mais longa, né? O que permitiu um porta-malas bem maior, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Enquanto o Pulse ele tem uma seção traseira extremamente similar à do Argo, inclusive esse elemento de carroceria de estamparia aqui também é o mesmo, né? Então essa que dá a diferença de 16 centímetros no comprimento. Entre eixos, a gente tem uma diferença muito pequena, 3 centímetros só. Nivus tem 2,56 m, o Pulse tem 2,53 m. No porta-malas é onde a gente vai ver essa vantagem dos 16 centímetros a mais de comprimento do Nivus, 415 litros contra 370, mas na prática essa diferença é maior, porque Stellantis está utilizando um método de aferição diferente, né? O que estou chamando de uma aferição líquida, né? Ele ocupa todo o volume do porta-malas. Então a diferença na prática vai ser um pouquinho maior. Então, em termos de dimensões, vantagem é do Nivus. Bom, São Pedro não está muito afim de colaborar, então a gente vai fazer um corte rapidinho e a gente continua a gravação numa condição um pouquinho mais seca. Vamos falar agora de espaço interno e acabamentos. Existem alguns comentários subjetivos e outros objetivos, ou seja, técnicos, né? Vamos começar com essa segunda parte. De fato, aqui dentro, apesar de o Pulse ser mais largo, o Nivus realmente tem um habitáculo mais largo. Então um jeito bem simples para você aí conseguir fazer esse teste na concessionária é, com as suas costas apoiadas aqui no banco, você estica o seu braço direito em direção à coluna B, que é essa coluna aqui que separa a porta dianteira da traseira. Aqui no Nivus a gente não consegue alcançar a coluna, fica faltando aqui uns 2, 3 dedos. E ali no Pulse a gente alcança com muita facilidade a coluna B. Isso ajuda nessa percepção mais subjetiva de valor. Aqui dentro você se sente de fato numa cabine mais ampla, que é reforçado por alguns elementos de design, como por exemplo esse painel com essa linha toda horizontal aqui, tá? Mas voltando aqui à questão mais objetiva, ergonomia, o Nivus também tem vantagem, tanto aqui na frente quanto lá atrás, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente tem um assento mais longo, então apoia melhor a sua coxa. De fato, a posição de direção aqui, você está melhor encaixado. No Pulse você está numa posição mais elevada e aqui a sua coxa fica menos apoiada, então ergonomicamente tem um pouquinho de desvantagem. Outra questão técnica que a gente tem aqui, uma vantagem a favor do Nivus é em relação ao cluster digital. Os dois possuem um painel digital, mas tem uma diferença muito grande, não só no tamanho do display, né, da tela, mas também em qualidade de imagem e resolução. Aqui a gente tem uma resolução muito melhor e um contraste muito mais vívido, né? Lá, além de ser uma tela muito menor, a gente tem no Fiat aí uma imagem mais lavada, mais limitada, né? Então, tudo isso acaba ajudando a dar essa percepção de valor maior aqui no Nivus, né? Agora, em termos de plásticos e materiais, todos eles são meio parecidos, né? Tudo bem que a gente tem aqui o Black Piano, que dá aí uma certa sensação de valor, apesar de juntar mais poeira também pelo outro lado. A Volkswagen seguiu uma escola mais clássica aqui, né? Então, esse plástico que a gente chama textura de pele, aplicado de forma mais uniforme em toda a cabine, enquanto o Pulse ele segue para uma linha mais lúdica, né? Com um monte de texturas diferentes, aquelas texturas que brincam com quadrados. Mas se você for tocar os materiais e procurar por superfícies acolchoadas, você vai encontrar eles nos mesmos lugares, né? Inclusive o design aqui do sistema de infotainment segue linhas diferentes, apesar da tela de aproximadamente 10 polegadas, um pouco mais de 10 polegadas nos dois casos. Aqui a gente tem dois contextos diferentes, aqui ele está integrado e lá no Fiat ele está sobrelevado, né, acima da linha do painel. Mas ergonomicamente os dois são muito bons, são duas excelentes plataformas. Em termos de conectividade, o Pulse tem algumas vantagens, além de ter o GPS embarcado, a gente tem lá no Fiat
um aplicativo onde você consegue controlar uma série de parâmetros do veículo, por exemplo, você determinar um perímetro nele, onde você consegue controlar a velocidade, deslocamento, às vezes deixa o carro com um valet, e aí você quer saber se o cara foi longe, enfim, qual a velocidade que ele andou, você consegue controlar tudo isso, né? Então, o Fiat ele tem essa vantagem em termos de conectividade, além da conectividade lá em Android Auto dispensar o fio. Aqui só o Apple CarPlay você consegue fazer conexão wireless. Agora vamos dar uma olhadinha no espaço traseiro. Entrar aqui dentro do Fiat Pulse é um pouquinho mais fácil, o recorte da porta é um pouco melhor. O ângulo de abertura de porta é meio parecido, mas uma vez que você está aqui dentro, o Nivus tem vantagem. Lembra que eu falei que o assento era um pouquinho mais curto aqui? E de fato ele é. A gente tem aqui no Fiat Pulse um assento mais ou menos uns 3 dedos mais curto, o que deixa um pouco mais confortável em viagens mais longas. O encosto em si tem um ângulo meio parecido. E tem uma coisa muito curiosa que é o seguinte, aqui a gente tem 3 centímetros a mais de trechos, 2,56 nesse Fiat contra 2,53 no Volks, mas a questão do packaging, a utilização do espaço interno da cabine no projeto é melhor otimizado no Nivus. Então a gente tem um pouquinho mais de espaço para o joelho, a altura é uma diferença insignificante, você pode até desconsiderar, mas é um pouquinho melhor lá. Mas aqui no Fiat Pulse a gente tem um espaço um pouco melhor para as canelas, algo bem curioso. Esse banco ele é melhor recortado, então é mais confortável nesse sentido. Mas a gente não tem saída de ventilação para os passageiros de trás. Então, de forma geral, somando isso ao fato da cabine aqui ser um pouquinho menor, de fato, de forma geral, o Nivus, tanto para quem vai na frente quanto para quem vai atrás, tem vantagem, bem como no porta-malas, como a gente falou. Agora vamos falar um pouquinho de motor e plataforma, vantagem para cada um dos lados, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Na parte de motor, os dois estão muito bem servidos, são o que a gente chama de state of the art, né? São duas grandes referências no mercado. Tanto o motor GSE do Pulse aqui, inclusive inaugurou essa configuração 3 cilindros desse veículo aqui, quanto o 1.0 TSI, realmente são motores muito avançados, bloco cabeçote de alumínio, inclusive o cabeçote já tem o coletor de escape integrado para melhorar a aceleração do turbo, tem um turbo de baixa inércia, os dois motores contam com detecção de combustível, do tipo de combustível, se é etanol ou se é gasolina, já na linha de combustível saindo do tanque, né? Então o motor já sabe qual é o combustível que vai queimar antes mesmo do combustível chegar ali na câmara de combustão. São motores realmente muito avançados. Aqui a gente tem um pulo do gato com tudo, que é o sistema Multi-Air 3. A gente, inclusive no vídeo do Renegade, que se vocês não assistiram ainda, vão assistir muito em breve, do Renegade com motor GSE, a gente detalha exatamente quais são as tecnologias que esse motor tem nesse sistema Multi-Air 3, mas basicamente é o seguinte, no acionamento das válvulas de admissão, a interação não é direta entre o comando de válvulas e as válvulas em si. Existe um sistema com uma câmara hidráulica, evidentemente, uma solenoide que controla exatamente a interferência, né, a atuação do comando em relação às válvulas, dando um nível de controle praticamente infinito. Então, com isso, não só você consegue ter muito mais parâmetros de performance, mas também o motor funciona de forma muito mais segura. Porque ao controlar dessa forma o acionamento das válvulas de admissão, também está controlando aí a compressão efetiva do motor. Então você consegue controlar muito melhor aqueles fenômenos de pré-detonação que assolaram alguns motores da GM, por exemplo. Então aqui a gente tem muita tecnologia envolvida nesse motor aqui. Então ele tem uma sutil vantagem, ainda que são dois motores excelentes. Tanto que em termos de potência, aqui a gente tem pouca potência a mais, né? 130 cavalos contra 128, torque empatado em 20,4 kgfm nos dois. Na parte de plataforma, são duas plataformas bem modernas, MLA no caso do Pulse e MQB no caso do Nivus. Mas o Nivus leva um pouquinho mais de vantagem porque envolve processos fabris mais modernos que o Fiat não possui, como por exemplo, ele consegue explorar melhor as chapas com variação de espessura, o processo que eles chamam de Tailor Rolled Blank. Com isso ele tem uma vantagem de 38 kg, mesmo sendo 16 centímetros mais longo. Ele pesa 1.199 kg contra 1.237 do Pulse, então nessa parte de plataforma e massa, vantagem para o Nivus, e na parte de mecânica, vantagem para o Pulse. Na parte de câmbio, nós temos a Aisin fornecendo transmissão para os dois veículos, mas no Fiat Pulse a gente tem uma transmissão continuamente variável, CVT com 7 marchas simuladas, enquanto no Nivus a gente tem 6 marchas, mais um sistema de câmbio automático tradicional que tende a ser mais robusto. Nessa parte de transmissão eu vou dar um empate técnico, porque com mais marchas o Pulse consegue explorar melhor a aceleração e consumo, mas de fato é mais durável um câmbio automático. Começando então com o Fiat Pulse, uma coisa que me chamou a atenção de saída aqui é conforto de rodagem, gente. Forma como ele absorve o piso, complacência, né? Essa capacidade do pneu copiar a superfície, mesmo quando o chão está bem ruim.
Isso é uma característica muito positiva de praticamente todo produto Fiat, né? Especialmente nesse que tem essa pegada de SUV urbano aí, eles capricharam nisso. Então é um carro que não é molenga, mas ele absorve muito bem, né? Vocês viram na avaliação de lançamento que a gente fez várias curvas no circuito pan-americano e causou uma impressão positiva. Mesmo que pegou um trecho, inclusive, meio fora de estrada ali, que eu andei uma velocidade um pouco maior, justamente para aferir isso, e aqui no mundo real isso só se confirma, né? Então, uma característica muito positiva, conforto de rodagem aqui no Fiat Pulse. E outra muito bacana também é silêncio a bordo, é um veículo muito silencioso, muito bem isolado dos ruídos externos. Já andei com ele em velocidade um pouquinho mais alta, tem talvez um pouquinho de reverberação no pneu, mas muito pouca. Agora tem uma nota e uma crítica que tem que fazer, que é o tanque de combustível sem quebra-ondas, ou pelo menos com a falta de um quebra-ondas que faça o serviço, porque com esse silêncio todo, quando você estiver ali com o tanque cheio, vocês vão perceber que realmente tem bastante barulho da movimentação do combustível. Esse bip aqui todo é dos radares. Todos esses carros modernos fazem muitos avisos, né? Então isso você consegue configurar aí no sistema dentro das opções aqui, dentro dos menus, né? Outra coisa que chamou atenção positivamente é que é um veículo bem esperto. Então o acelerador está muito bem calibrado. O câmbio é uma outra característica interessante. Ouçam a rotação. Isso com aceleração plena, ou seja, ele realmente emula um sistema de transmissão automática, né? Ele saindo de uma baixa velocidade, pisando tudo, ele realmente vai fazer a rotação crescer e vai emular essas trocas de marcha, não tendo aquele comportamento típico de CVT. Então você vê que ele ganha rotação de forma crescente, não fica travado, né? Isso dá um conforto acústico bacana. É um veículo esperto, tanto que, apesar de ele ser quase 40 kg mais pesado do que o Nivus, o 0 a 100 dele é 6 décimos melhor, né? Então a gente tem 9,4 no 0 a 100 contra 10 segundos do Nivus. E esse motor é tão bacana, está tão bem acertadinho, que o consumo dele também é melhor. Considerando o ciclo misto, ou seja, urbano e estrada dividido por 2. Com gasolina a gente está falando de 13,3 km por litro. E com etanol 9,3, uma vantagem de 1,4 km por litro em cima do Nivus quando a gente considera a gasolina, e 0,8 km por litro de vantagem quando a gente considera etanol. Então o motor realmente vamos dizer assim, a grande joia do projeto do Pulse quando a gente considera os dois comparados diretamente. Freios, aqui a gente tem uma diferença de sofisticação de projeto, né? Aqui a gente tem um sistema de tambor atrás, enquanto o Nivus tem disco nas 4 rodas. Mas, de verdade, capacidade de frenagem, os dois são similares, né? E hoje em dia, realmente é particularmente difícil você ter uma situação de fading numa descida de serra, porque hoje os freios estão muito melhor dimensionados. Mas o fato é o seguinte, lá a gente tem uma solução mais sofisticada de fato. Por fim, o Fiat Pulse ele tem um recurso que só ele tem em relação ao Nivus, que é o sistema de auxiliar de manutenção em faixa, né? Então, acima de 60 km por hora, veja, ele esterçou o volante sozinho, ele vai esterçar de novo agora. Ele tá me dando a bronca porque eu não tô com a mão no volante, né? Mas vocês viram que ele corrigiu a rota para cá, depois para lá, né? Então isso acaba sendo útil, especialmente para você que faz algo muito errado, que eu sei que você fica digitando quando você está dirigindo. Não faça isso. Mas acaba sendo um recurso muito útil para distrações aí ao volante. Agora vamos ver o Nivus. Bom, vamos de Nivus agora. De saída, ergonomia faz uma grande diferença para mim. Então eu já me sinto muito melhor encaixado, minha coxa melhor apoiada aqui, o volante numa altura mais própria. Os dois têm ajuste, na verdade, telescópico de altura, né? Mas de forma geral, as amplitudes do ajuste me permitem uma posição mais confortável aqui no Nivus. Tem aquela questão subjetiva, né, de qualidade percebida e de sofisticação que eu comentei, né? Não quero chover no molhado, mas é que dirigindo isso realmente você fica olhando, você não vê o carro de fora, né? Então isso fica aqui na sua cara o tempo todo. Então no caso do Pulse eu sinto mais a bordo de um hatch, né? Ele tem uma linguagem assim mais de hatch, enquanto aqui a gente tem uma coisa um pouco mais moderna, né? Eu sei, gente, que o Polo usa a mesma estrutura de painel, né? Mas me parece que o Polo já buscou uma linguagem justamente já mais nessa direção aí de SUV, né? Land Rover usa muito essa linguagem, né?
desse tabelião inteiriço aqui, né? Em relação ao Pulse, isolamento acústico, os dois são muito próximos, né? São dois carros muito bons nisso, em especial. O Pulse ele tem uma vantagem sutil em termos de absorção, e com isso é preciso tomar muito cuidado, porque não significa que esse carro aqui seja duro, tá? É que realmente o Pulse ele absorve um pouco melhor. Esse aqui ele tá um traço mais esportivo, né? Então ele absorve mais curto, mas nem de longe é algo desconfortável. Realmente é um carro muito confortável. Outra vantagem a favor do Pulse em relação à resposta, né? A gente não é só uma questão de motor, tem uma questão de calibragem também do pedal do acelerador, né? No Pulse ele é um pouquinho mais sensível, deixa o carro um pouquinho mais, uma fagulha um pouquinho mais acesa, sem necessariamente ser esportivo, mas no trânsito urbano você acaba usando muito menos movimentos, né, do seu tornozelo, justamente porque você precisa pisar menos para o carro andar, né? Mas na hora que você requerer o desempenho, os dois vão acelerar numa razão muito próxima, com uma vantagem, como eu falei já, né, a favor do Pulse, mas é uma vantagem que é significativa, mas não é tão grande assim. Não sei se depende muito do seu perfil, da sua necessidade. Você vai encontrar aí uma necessidade maior de uma performance, talvez o Pulse seja o carro para você, mas como eu falei, a diferença é relativamente sutil. Nesse piso ruim aqui que a gente consegue ver realmente como o Pulse ele absorve um pouquinho melhor, né? Mas de forma geral são dois veículos muito confortáveis e muito bem isolados. Resposta de freios, como eu falei, excelente nos dois. Aqui a gente tem a vantagem dos discos, freios a disco, né, no eixo traseiro. E de forma geral é um carro muito bom mesmo. O Pulse ele vai ter uma vantagem aí no consumo, né? Os números a gente deu aí quando a gente estava a bordo do Fiat, mas tem uma ressalva importante para fazer nos dois veículos, tá, gente? Que é o seguinte: especialmente em trânsito urbano, dificilmente você vai conseguir atingir essas médias declaradas, tá? Isso realmente precisa de condições muito ideais. Os motores turbo pequenos em carros um pouco maiores sempre tem essa dificuldade de rotação mais baixa, né? A eficiência deles não é tão grande nesse quadro, né? Tirando da inércia, né? Carro parado, anda e para, então fique atento a isso. Mas de forma realista, os dois são veículos excelentes em termos de consumo, uma vantagem aí a favor do Pulse. Se lá no Pulse a gente tem o sistema de manutenção em faixa como uma vantagem, aqui a gente tem o famoso piloto automático, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, ou seja, ele vai regular automaticamente de acordo com a velocidade do carro da frente, né? Então eu estou aqui controlando a velocidade, aumentei aqui, ó, pus 100 km por hora de velocidade. Por que ele não está se aproximando mais do veículo da frente? Justamente porque ele está mantendo essa distância. Então, se o trânsito diminuir ou se eu mudar de faixa para cima de um carro que está mais próximo, ele vai diminuir essa distância, né? O trânsito está parando ali na frente, vocês vão ver o seguinte: esse ACC ele não vai até a frenagem completa do veículo. Se parar o trânsito abaixo de 20 km por hora, ele vai mandar eu manualmente frear o veículo, né? Então tem uma diferença em relação aos ACC de veículos mais caros, viu? Chegou em 20 km por hora, está por sua conta, né? Então ele é muito mais útil, portanto, para marginal, sem trânsito ou para rodovias. Uma retomadinha aqui nos 128 cavalos, 0 a 100 em 10 segundos, muito bem disposto. É aquilo que eu sempre falo, esse conjunto, até porque a Volks faz aquela coisa meio mamusca, né? Eles vão aplicando o mesmo motor e câmbio e plataforma em diversos veículos diferentes. É verdade que cada um deles exige uma calibragem específica, mas os caras já pegaram a mão nesse conjunto, já sabem de trás para frente, né? Então ele é muito bem calibrado. Como eu falei, o Pulse ele tem uma faísca a mais, né? O acelerador dele é mais sensível, mas aqui a gente tem um conjunto também calibrado com excelência. Mais uma questão de gosto do que uma questão de superioridade de um em relação ao outro nesse sentido. Tudo visto, tudo bacana, tudo muito interessante. Só que da mesma forma que na Fórmula 1, no fim da temporada é preciso ter um vencedor. E quem que leva esse comparativo? Essa briga aqui. Dessa vez quem leva é o Nivus, mas há uma ressalva muito importante, pessoal. Lembra que o Pulse começa em 84 mil. O Nivus mais barato começa em 110, uma diferença de 26 mil reais. Ou seja, nessa faixa mais premium das versões,
realmente esse carro aqui está jogando mais em casa e isso aparece em vários detalhes. Tanto a questão de habitabilidade, que é a questão de ser um habitáculo maior, com a percepção mais sofisticada, bancos melhores, acabamentos de forma geral mais sofisticados, o carro ele transmite mais valor. E o principal, nessa categoria a gente está falando de veículo familiar, né? Então itens como espaço interno e porta-malas contam muito. E de fato aqui a gente tem uma vantagem mecânica na parte de motor, só que aqui a gente tem uma vantagem de plataforma, então de certa forma essas vantagens acabam meio que se anulando e aí acaba gritando em especial essa vantagem, essa parte de habitáculo e porta-malas. Lembrando que aqui também a gente tem algumas vantagens de conectividade, então não é exatamente um massacre, vamos dizer assim. Realmente foi uma disputa muito apertada, mas nesse segmento superior dos topo de linha, realmente o Nivus entrega aí um veículo maior. É verdade que ele custa R$8.000 a mais, mas a sensação é que ele entrega mais do que esses 8 mil, justamente por isso a gente elegeu ele como um vencedor desse comparativo. Só que aí fica a dúvida, né? Como que ficam os Pulse intermediários de entrada, com motor 1.3 Firefly? Eles brigam com outros carros, com outros concorrentes, inclusive me parece que o Pulse foi projetado mais para esse segmento. Então vamos ver, um futuro muito em breve aí com vocês, como se comporta aí o Pulse 1.3, quem sabe em um comparativo. Então é isso, pessoal, muito obrigado, espero que tenha sido útil esse comparativo para vocês e a gente se vê numa próxima. Não esqueça de assinar o canal da Autoline e ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Tchau!